Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do projeto Infomoney Fora da Curva. O projeto do Infomoney contando a história dos grandes investidores brasileiros que são retratados no livro Fora da Curva. E hoje eu vou falar com um desses investidores que, inclusive, é um dos coautores do livro, Florian Bartunek, que é sócio da Constellation e tem uma história no mercado de ações bem interessante. Florian, eu já queria começar esse papo falando de algo que você explora muito no livro, que é no seu começo de carreira, lá com uns 20, 22 anos, você ia atrás da empresa, ligava, visitava, até falava, nossa, tem empresa que nem recebia analista. O cara que vai para o mercado financeiro, acho que é só fazer conta e planilha, mas você fala muito da importância de gastar a sola de sapato para fazer análise. Como é que funciona esse analista de rua, esse analista que tem que ir atrás da informação, Florian? O grande desafio para você ganhar dinheiro no mercado de ações é você se manter investido durante muito tempo, né? E o mercado, principalmente o brasileiro, que é um pouco mais volátil do que o mercado americano, porque a economia brasileira é um pouco mais volátil, ele sacode, como a gente diz, muito. Então, a bolsa pode cair 30%, sobe 50%. Tal. E o grande desafio para o investidor não é o que fazer quando a bolsa sobe 50%, que é tranquilo, o cara está feliz. O grande desafio é o que fazer quando a bolsa cai 30%. Né? E quando a bolsa cai 20%, 30%, e coincidentemente nós estamos aqui nos dias pós-Trump, então o mercado tem ações caindo 12%, caindo 8%. Tá? O grande desafio é o que fazer quando as ações caem 20%, 30%. Né? Se eu conheço a companhia, eu sei por que eu comprei, eu sei o que está acontecendo na empresa operacionalmente, eu tenho uma confiança, eu tenho muito mais convicção, e aí eu até entendo, olha, talvez a ação esteja caindo 20%, 30% por uma questão macro, que às vezes nem tem a ver com o Brasil, ou não tem a ver com a companhia, eu fico investido. As coisas melhoram, a ação volta. Se eu não conheço a companhia, eu fico muito inseguro, muito fragilizado, porque, nossa, está caindo, será que tem alguém que sabe uma coisa que eu não sei? Devo vender, devo comprar mais? Eu não conheço também a companhia, mas o que está acontecendo? Será que os lucros não vão cair e tal? Então, a questão de gastar sola de sapato, ela é, assim, onde realmente ela é importante é nas quedas, e aí o sujeito foi lá, conheceu as pessoas, tem muito mais convicção, muito mais confiança, né? E a gente faz isso, esse é o nosso trabalho diário. As pessoas têm uma visão, às vezes, interessante, que o mercado de ações, o sujeito fica na mesa de operações com 2 telefones, operando, comprando, vendendo, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, né? Quando, na verdade, o nosso trabalho não está aqui na Constellation, o nosso trabalho está fora da Constellation, e as empresas, falar com os clientes, consumidores, né? Eu tenho várias histórias super interessantes. Nós somos investidores de várias companhias, ou já fomos, e algumas delas, por exemplo, Natura, nós somos investidores de Natura durante algum tempo. E aí um dos garotos, um dos analistas virou consultor de vendas Natura e Avon. Então ele virou consultor, se cadastrou, recebia o catálogo e vendia aqui. O pessoal adorava, porque ele vendia pelo preço de custo, obviamente, né? Então era um desconto bom para as pessoas. E aí ele comparava. É interessante porque ele fazia o pedido Natura e o pedido Avon. O pedido Natura chegava em 2 dias, embalagem perfeita, vinha exatamente o que ele pediu, embalagem preservada, tudo bonitinho. O Avon, às vezes, levava 5 dias. Às vezes a caixa chegava com produtos diferentes do que ele tinha pedido. Então, uma coisa que parece prosaica te dá uma confiança. Não, realmente a Natura tem um processo melhor, tem um atendimento melhor para o cliente. Então. Outro exemplo interessante, nós também investimos em Kroton, a empresa de educação, ensino superior, né? E para conhecer melhor o produto, que a Kroton é diferente um pouco, a Kroton não é INSPER, não é GV, obviamente, né? A gente falou assim, não, vamos matricular 3 dos nossos analistas nas escolas da Kroton, né? E a gente tem aqui o sujeito que é politécnico da USP, sabe, que fez INSPER e tal, outro fez mestrado em Harvard, sei lá, né? E ele falou, se inscreveu na Kroton, né? E começou a assistir aula. E ele fez uma coisa muito interessante. E, na verdade, a Kroton, ele se inscreveu na Kroton e mais uma outra companhia. E aí eles pararam de pagar, nas duas. Para quê? Para a gente perceber, para nós percebermos qual a competência ou a diligência da companhia em cobrar. Então a Kroton, o sujeito, dias depois, falou assim, olha, o senhor não pagou o seu boleto, o que houve e tal? Não sei o que, não se botou na dúvida. Não, peraí, tinha todo um processo para trazer o cara de volta e fazer ele pagar. Na outra faculdade, os caras ligaram depois de 2 meses.
Então, essas pequenas coisas você só aprende realmente estando na rua. Né? Então, você tem que estar lá, tem que gastar sola de sapato, tem que conversar com clientes, fornecedores. Né? A gente tem tanto mais informação dos fornecedores, dos clientes, do que às vezes da própria companhia. É bom que você checa o que a pessoa o que o empresário está te falando. Né? E se você encontra clientes que são realmente apaixonados pelo produto, te dá muito mais confiança e convicção. Então, resumindo, essa questão de fazer um trabalho diligente, gastar sola de sapato, não é poesia, não é firula. É para realmente a gente conhecer bem as companhias e as informações estão nas empresas. Né? Então, é muito interessante, porque em cada empresa que a gente vai, a gente pergunta para o empresário, a gente no final, diz, olha, fulano, do teu setor, qual outra empresa que não fosse a sua, você seria sócio? Ah, não, eu realmente seria sócio da empresa tal. Se eu fosse lá, no ensino superior, eu disse, não, eu seria definitivamente acionista da Croton. Você começa a ouvir isso de um outro empresário, tem uma confiança também, muitas vezes eles falam de companhia que você não tinha pensado. Se você vai no mercado e escuta 3 empresários admirando a empresa X, alguma coisa boa ele deve estar fazendo. Né? Então, por isso que eu acho tão importante o investidor se dedicar ao investimento. Eu tenho essa teoria, né, de que o teu retorno é muito proporcional ao tempo gasto. Né? Tudo mais constante, novamente. E eu lembrei que você faz uma analogia a o que tem a ver uma empresa de educação com a crise da Grécia, né? Que você falou que o investidor, muitas vezes, uma notícia ruim e já vende. Aí você deu o exemplo, teve uma crise na Grécia e o cara vendeu a empresa do setor de educação. O cara vai deixar de estudar por causa de uma crise na Grécia? O que explica esse comportamento tão, vamos dizer, irracional do investidor? Está muito no ponto de ele não ter a segurança de saber como essa empresa de fato é para não segurar um investimento em momento de crise? Eu acho que é isso, é um dos fatores. A grande beleza do mercado acionário, eu acredito, é que o preço da ação, ele, às vezes, na maioria das vezes, acho que tem muito pouco a ver com o valor da companhia. E o preço ele é determinado por euforias, pânicos. Né? E eu sempre costumo dizer que é interessante porque o Trump ganha nos Estados Unidos, digamos, e aí a ação da Croton cai 15%, hipoteticamente. Né? E tem um sujeito disposto a vender a ação da Croton 15% mais, porque o Trump ganhou nos Estados Unidos. A Croton é uma empresa brasileira, não importa, não exporta, não vende para os Estados Unidos, não compra dos Estados Unidos. Né? O câmbio é praticamente irrelevante para a companhia. Né? Mas alguém resolveu vender 15% mais barato a ação da Croton para você, se você quiser. Está lá, vendedor 15% abaixo do preço lá de 2, 3 dias atrás. Ou ao contrário, né? O Nasdaq fez new high, bateu recorde. Alguém está disposto a comprar a ação da Croton 10% mais caro de você, porque lá fora você viu o Nasdaq e tal, a Bolsa Americana e tal, não sei o que. Né? E a companhia continua igual. A Croton não vale 15% a menos porque o Trump ganhou. Ou também não vai valer 10% a mais porque o Nasdaq atingiu o novo patamar de preço. Né? Mas tem alguém disposto a comprar e vender para você. Eu gosto de fazer uma analogia que é fácil de entender de um apartamento. Né? Se você tem o seu apartamento, sei lá, no 7º andar, ele vale, sei lá, 300 mil reais. Dificilmente o teu vizinho do 6º vai te ligar e dizer assim, olha, sabe o que é? O Trump ganhou lá, estou apavorado, não sei o que vai acontecer, você quer comprar meu apartamento aqui? Mesmo prédio, vale 300 mil reais. Por, sei lá, 250 mil reais, porque sabe como é que é? O Trump ganhou, vai acabar o mundo, não sei o quê. Como também não vai te ligar o do 8º andar e dizer assim, olha, eu quero comprar o teu apartamento, pago 30% acima do que vale, porque, sei lá, o Nasdaq está subindo e não sei o quê, a China e tal, essas coisas não acontecem, né? Porque as pessoas sabem o valor, você sabe o valor que tem o seu apartamento, mas na Bolsa acontece. Então, eu acho que essa é uma das grandes belezas do mercado, que você tem esse vendedor em pânico ou comprador eufórico, te dá uma oportunidade, se você conhece o ativo, como você bem falou, se você conhece o ativo, você sabe qual é o valor daquele ativo. Então eu sei que o apartamento vale 300 mil, se vem alguém querendo pagar 400 mil por um motivo aleatório, eu venderia. Né? E se alguém está disposto a vender por 200 mil, eu compraria. Né? Então eu acho que essa beleza, essas oscilações elas acontecem por conta de
eu vou dizer assim, das emoções mais primitivas do ser humano. E por isso que a Bolsa vai continuar sendo igual daqui a 10 anos, 50 anos, como foi os últimos 50 ou 100 anos. Porque o ser humano não mudou nos últimos 2.000 anos em questão das emoções. Continua ganancioso quando a Bolsa sobe e apavorado, medroso quando a Bolsa cai, né? Essas emoções continuam valendo, né? Então, o ser humano não mudou nesse aspecto, né? Ou mudou pouco, né? Então, quando tem uma coisa acontecendo aleatória à companhia e é um clima de pânico, o sujeito, quando não conhece a companhia, ele é absorvido por aquilo, né? E é uma reação natural positiva para a raça humana, vou dizer, tá? Porque, sabe aquela história? Porque se você, sei lá, você estava no Homem das Cavernas, se você estava andando no meio do mato, ouviu um barulho, você sai correndo, porque pode ser, sei lá, um tigre de bengala, pode ser um mamute, então o certo é sair correndo. Se você está no meio, está andando no mato, vê um monte de gente correndo na sua direção, fugindo de alguma coisa, o certo é sair fugindo, não é dizer, não, eu sou contrarian, eu vou lá, porque a chance de ter um tigre, um mamute é muito grande, né? Isso a gente carrega até hoje, né? E é bom pra gente, porque se você está andando na rua, tem um monte de gente saindo do cinema, correndo, acho que é bom que você não entre no cinema, não, eu sou contrarian, está todo mundo saindo, eu vou entrar no cinema. Não, deve ter acontecido uma coisa lá, então essas emoções, quando você transporta ou transfere elas para o mercado de ações, elas são negativas. Por quê? Não, está tudo vendendo porque o Trump caiu. Peraí, se está tudo fazendo uma coisa, deve ter alguma coisa correta, eu vou junto com a manada. Porque lá atrás, Homem das Cavernas, fazia sentido. E peraí, talvez tenha uma notícia aí de que a empresa tal pode ter um problema, né? A ideia do tigre de bengala lá atrás na floresta 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, né? Então, assim, acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que é um misto de má percepção do real valor do ativo da maioria dos investidores e as emoções mais primitivas do ser humano que continuam até hoje. O sujeito, quando o ideal seria, é muito difícil, poucas pessoas conseguem, quando ele entra no mercado de ações, é deixar as emoções na porta, né? É muito difícil, né? Então, essas emoções aqui, às vezes, fazem esses movimentos exagerados para cima e para baixo. É muito bacana ver essa explicação, Florian, porque você é um velho investor nato, né? Doutrina Warren Buffett, comprar valor, mas é um ensinamento de psicologia de investidor que principalmente analistas técnicos que operam no intraday, aquelas operações mais rápidas que buscam apenas o preço, também defendem muito isso. Então acho que está aí o grande diferencial, né, de por que tanta gente temos mais histórias de fracasso do que sucesso na Bolsa, porque nós, como seres humanos, somos ensinados a fracassar, né? A gente tem que ir contra o nosso instinto. Mas é exatamente isso. Você tem que ir contra o seu instinto natural, e que é um instinto correto. Não estou dizendo que se você estiver andando na rua e tiver um monte de gente correndo, enfrenta. Não! Faça o que os outros estão fazendo, porque a chance de o instinto de sobrevivência. Exatamente. Né? Legal. Bom, voltando agora que a gente já falou um pouquinho de Value Investor, eu queria que você respondesse uma pergunta que acho que vale muito a pena, porque no Brasil a análise fundamentalista não é aquela escola super admirada por quem está entrando na Bolsa. Geralmente o cara quer entrar para ganhar dinheiro rápido, e como a gente tem uma renda fixa que paga muito bem, então ele quer ganhar ainda mais que a renda fixa. E a análise fundamentalista não é aquilo que vai te deixar rico da noite para o dia. Você acha que esse é o grande motivo para a análise fundamentalista não ser vamos dizer, a menina dos olhos para quem está entrando na Bolsa? E até melhor, a análise fundamentalista funciona única e exclusivamente só a análise fundamentalista no mercado brasileiro? Essas são duas boas perguntas. Eu acho que... Perdão. É uma boa pergunta. Eu acho que a primeira pergunta, eu diria o seguinte: para o jovem, eu acho que o jovem que busca trabalhar no mercado acionário, ele procura trabalhar geralmente em análise fundamentalista. Ele sabe que ele tem que aprender a conhecer as companhias, né? O percentual de jovens que querem entrar para fazer trading, tal, assim, direto, é menor do que os caras que querem começar pelo departamento de análise. Porque mesmo que ele queira ser um trader no futuro, ele fala assim, olha, eu preciso pelo menos conhecer os ativos que eu vou fazer o trading, né? O investidor, pessoa física, não profissional, aí eu acho que acho que o percentual de pessoas que não querem fazer análise é maior,
por alguns motivos. Primeiro, porque eu acho que dá mais trabalho. Segundo, tem que saber fazer. Requer um estudo, né? Requer tempo. Muitos dos investidores não profissionais não têm tempo, né? Muitos deles não têm tempo para correr atrás e fazer essas coisas. Ser consultor Natura, se inscrever, viajar ao Brasil e tal, né? Só um parênteses que eu acho interessante comentar. Eu estava vendo a conta algumas semanas atrás. Esse ano nós fizemos mais de 2.000 visitas e reuniões com empresas aqui na Constellation, né? Porque o nosso trabalho é esse, estar nas companhias. Se você vir aqui na mesa, você vai ver que metade das pessoas não está lá, porque estão nas empresas, estão visitando empresas, clientes e tal, né? Então, eu acho que, volta ao meu ponto, acho que quanto mais tempo você gastar, melhor o seu retorno. Parece fácil operar olhando o gráfico. O gráfico, ele é engraçado, porque o gráfico, tanto o value investing quanto o gráfico, às vezes as pessoas têm uma visão preconceituosa, né, do gráfico, né? Porque eu acho que é a visão errada, porque eu acho que a forma que eu uso o gráfico é muito mais uma ferramenta a mais, é quase que um mapa que reflete as emoções das pessoas, né? Se o mercado está subindo, é porque geralmente tem mais compradores que vendedores. Parece uma coisa óbvia, mas tem mais gente comprando que no vender. Então, aquilo tem um conteúdo informacional aquilo, né? Quando o mercado começa a virar, tem mais gente vendendo. Por que tem mais gente vendendo agora do que comprando? Então, acho que o gráfico ele tem muito valor. Nós não usamos ele, obviamente, como uma única ferramenta, mas é uma ferramenta a mais. É uma ferramenta secundária no nosso caso, não é o foco, mas é uma ferramenta a mais. O nosso foco é análise fundamentalista e é gastar sola de sapato. E eu acho que tem ganho cada vez mais relevância, interesse no Brasil, porque o Brasil passou a permitir isso. O que eu quero dizer? Há 20, 30 anos atrás, a Bolsa era tão volátil, era influenciada por tantos fatores macro, porque a economia era muito mais volátil. A inflação era 30% ao mês, o dólar oscilava muito mais, né? A economia era muito mais fechada, você não tinha investidor estrangeiro, né, 30 anos atrás. Que o macro era, na maioria das vezes, 80% do fator determinante do desempenho das ações, né? Então, você podia estar certo na empresa, mas se você estivesse errado no macro, você perderia dinheiro. Tem aspecto de liquidez também, né? Exatamente. O mercado é menos líquido, né? Então, isso vem mudando nos últimos 15, 20 anos, né? Mudou com o investidor estrangeiro, mudou com a estabilidade da economia. Então, hoje, a inflação é muito mais controlada, os juros são altos ainda, mas não são aqueles juros de 50%, 60% ao ano, né? Então, hoje, o mercado permite que você olhe mais a companhia do que simplesmente o macro. Alguns dias, como os dias do Trump, por exemplo, o macro é muito mais importante do que qualquer fundamento das companhias, né? Mas eu diria que a boa notícia para quem gosta de olhar empresas é que hoje o micro é mais importante que o macro 70% das vezes, eu acho. E no caso do value investing no Brasil, até fazendo uma analogia, se Warren Buffett fosse Warren Buffett da Silva, será que ele teria tido tanto sucesso? Olha, é o seguinte, acho que não teria tido tanto sucesso por dois motivos. Primeiro, porque o mercado é menor no Brasil, né? E criou menos empresas. Menos empresas prosperaram, né? O Warren Buffett faz isso há 60 anos, né? Então, se você olhar a história do Brasil 60 anos para trás, você pega a ditadura, é outro departamento, né? Então, eu acho que o que ajuda... E o Warren Buffett diz isso, ele falou assim, olha, eu ganhei na loteria porque eu nasci nos Estados Unidos numa época onde os meus skills foram premiados. Se eu tivesse nascido, sei lá, na Sibéria, eu não teria tido o mesmo sucesso que eu tive. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos numa outra época, talvez eu não tivesse tido o mesmo sucesso que eu tive, né? Então, ele mesmo reconhece que o contexto fez diferença para ele, né? Agora, em relação a ele no Brasil, eu acho que ele teria tido sucesso, só que, normalmente, em menor escala, né? Mas ele teria tido sucesso por dois motivos. Primeiro, porque ele tem um viés mais conservador. E como o Brasil nos últimos 30 anos foi muito volátil, quem foi agressivo sofreu muito. Muitos dos grandes investidores agressivos e tal acabaram saindo do mercado e teve quase uma seleção natural de quem é um pouco mais conservador, tem mais caixa,
foi sobrevivendo e quem era muito agressivo, alavancava muito, foi morrendo por conta da volatilidade. Eu acho que ele, por ser mais conservador, teria navegado bem. Ele escolhe empresas de qualidade, com gente boa, tocando. Então, eu acho que, isso nem ele sabe, obviamente, mas eu acho que ele teria tido uma carteira com a Ambev, Itaú, Bradesco, né? Lojas Americanas, né? Empresas que foram super bem. Eu não sei se ele teria comprado ações, sei lá, de management, Banco Nacional, ou empresas que meio foram ficando, Loja Arapuã, empresas que foram ficando pelo caminho, quebraram, porque estavam muito alavancados. Então eu acho que ele teria sido um bom investidor, porque ele teria pego essas Ambevs, eu acho que ele teria no primeiro decil, se fosse um gestor, ele teria no primeiro decil, porque ele teria pego essas empresas que foram melhores. O caso da Ambev até é fácil de perceber, porque querendo ou não, a parceria dele com o Lehman e companhia já mostrou que é um case que agradaria ele. Eu acho que ele teria sido um excelente investidor. Aqui. Legal. Você citou a Arapuã e o Banco Nacional. Eles também aparecem no livro como dois aprendizados, né? Sim. Que é no caso da Arapuã, né? Conheça bem os executivos da sua empresa, e no caso do Banco Nacional, desconfie, duvide sempre dos balanços, né? Por causa dos resultados que acabaram levando o banco à falência. Mas principalmente no caso dos administradores, né? Por que o investidor brasileiro não leva isso tão ao pé da letra, a importância de conhecer os administradores da empresa? Por que de fato isso acaba sendo às vezes negligenciado até em alguma análise, principalmente em algum research? E muitas vezes mais o buy side que valoriza isso nos gestores. Claro. Gente, eu acho que tem duas coisas aí. E eu só posso palpitar nisso, porque cada um é cada um, né? Mas eu acho que primeiro, o número de ações brasileiras, o universo de ações investíveis é menor. Então, se eu disser o seguinte, olha, eu só quero investir no management, que é a Madre Teresa de Calcutá. Eu vou ter, sei lá, 50, 60 empresas elegíveis. Né? Nos Estados Unidos, talvez eu tenha 500. Então, lá, isso talvez seja um pouco mais fácil lá. Né? Eu tenho mais oferta de empresas legais e boas para investir. Então, aqui, se você for muito rigoroso, você limita muito o teu universo. Né? Eu não estou dizendo para você investir em desonesto, eu estou dizendo que você tem graus de governança. Um tem uma ação preferencial também, então, não sei o quê. Se você for muito rigoroso na governança, você acaba limitando muito o universo. Né? Então, acho que as pessoas aqui, elas meio que, em busca de um retorno alto, acabam topando, dizendo assim, esse management talvez não é exatamente o que eu queria, mas, olha, a empresa tem um upside muito grande. Isso aconteceu um pouco em Nacional e Arapuã. O upside, eu tinha as duas companhias, perdi dinheiro nas duas. O upside de Arapuã era muito maior do que o upside, sei lá, de Lojas Americanas na época. E o upside, o retorno esperado de Banco Nacional era muito melhor que o retorno esperado de Bradesco na época. Então, acho que esse retorno esperado maior, a minha ambição, ou ganância, de forma negativa, ela fez com que eu pense, o Banco Nacional não é o Itaú, né? A loja não é a Loja Americana, mas é tão mais barato que eu vou correr o risco. Então, acho que uma explicação é essa. Uma explicação é que, geralmente, essas empresas um pouco mais polêmicas ou arriscadas, elas têm um upside, um retorno esperado maior, e aí o investidor topa correr o risco. Sabe o que é? Que está bem na raiz do mercado de ações, né, Florian? A relação risco-retorno tem que ser proporcional. Exatamente. E tem que estar disposto a correr esse risco. Exatamente. O Guilherme Afonso Ferreira falou na entrevista aqui com a gente, ele falou, se você está na bolsa, você tem que topar esse risco. Se você não aguenta ver uma ação cair 10%, 20%, por exemplo, nesses momentos como agora, então talvez seu lugar não seja na bolsa mesmo, porque o mercado de ações você está disposto, você tem que estar disposto a isso. E é difícil eu poder adicionar, é difícil as pessoas convencerem disso, né? Porque é muito meritório o sujeito dizer assim, olha, não é para mim. Eu não tenho estômago para a bolsa, eu não tenho competência porque eu não estudei, eu não tenho tempo. Né? E quanto mais sucesso o sujeito tem em outras áreas, é mais difícil ele ser assim, né? Porque o sujeito tem muito sucesso num segmento. Sei lá, o sujeito tem um grande advogado, um grande médico, um grande varejista. Ele acha que ele atualmente é talentoso.
um grande empreendedor e tal, vai dizer assim, não, eu sou talentoso no meu negócio, mas eu não vou me arriscar na bolsa, não são todos. Não, essa bolsa, vou estudar, vou fazer investimento e tal, não sei o quê. Agora, você falou uma frase que me marcou muito no livro, que é, no final das contas, são os chefes que fazem diferença na carreira. Uhum. Você falou isso naquele momento do livro que você conta da transição, né, Pactual para o Garantia, você entrou em contato com o Lema. Conta um pouquinho a importância de ter, não só você trilhar seu próprio caminho, mas ter pessoas acima que te ajudam a dar um norte e uma diretriz. Esse é um excelente ponto. Eu acho que numa certa idade, assim, recém saído da faculdade e tal, você é uma esponja que absorve tudo, né? Então, se você der sorte e correr atrás, né, de estar no lugar que tem uma ética profissional, tanto em termos de honestidade, quanto em termos de trabalhar bastante, ir uma milha extra, querer fazer melhor para o cliente, pensar no cliente, trabalhar em equipe e tal, se tiver essa sorte, você vai criando esse mindset, né, essa forma de pensar logo cedo e carrega aquilo para a vida. Se você dá o azar, entra numa empresa que tem práticas polêmicas, é o jeitinho, não, tá bom, não precisa, o cliente nem liga, não está vendo, tal. Mas não precisa trabalhar, não, precisa, tá bom, não precisa fazer melhor não, que o cliente não vai nem ver e tal. Se você dá azar de pegar uma empresa dessa, aquilo quer queira, quer não, quando você é jovem, aquilo entra um pouco, não tem jeito, né? Então, eu sempre busquei, eu nunca tive problema de ter chefe, eu sempre busquei estar com as melhores pessoas, assim. Nem todo mundo tem essa alternativa, né? Mas quando você é jovem, eu acho que você tem que buscar trabalhar para a melhor pessoa possível, o cara que você mais admira. Mas que também, aí que a parte foi complicada, que também ensinem. Porque eu prefiro trabalhar numa empresa nota 8, com um chefe nota 1000, que ensina, que te passa as informações, te ajuda, do que numa empresa nota 10, super famosa, empresa, tal, não sei o quê, mas com um chefe que não é nem para você. E tem que abrir mão do dinheiro, charme da empresa, tal, isso é secundário. Tem que, porque quando você é jovem, você está lá para aprender, tem que buscar os melhores lugares possíveis para você aprender. E tem empresas que, eu percebo isso até hoje, o sujeito tem, 50 anos, mas ele tem práticas boas da empresa que ele trabalhou há 20 anos atrás, porque o cara começou na GE, Procter, o cara tem aquela, quando você entra nessas companhias, ou no BTG, ou Pactual, né? No Pactual no meu caso, né? Você aprende, adquire uma forma, um método, um processo de trabalho que você carrega para a vida. E você entra num lugar meio do jeitinho, você também carrega isso para a vida de certa maneira, né? Então, eu acho importante por isso. Durante o livro você conta 2 casos, um deles você até já falou da Croton, né? É legal a comparação que você faz da Croton com o Big Mac, né? Que é o McDonald's. Nunca vai ser para um cara com um paladar mais refinado, né? Não vai ser, mas acaba servindo para o público em geral. Mas outro caso que você conta, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, é o da Natura. Tá. Porque encontrar cases de sucesso na Bolsa é complicado, mas você até cita a Natura como um case que foi um grande sucesso, mas passou por dificuldades depois. Como é que faz para o investidor virar essa mão, né? Para trocar, descobrir que aquele investimento que lá no passado ele falou é muito bom, agora talvez não seja tão bom assim? Uma ótima pergunta, porque é realmente difícil, essas coisas são lentas, não é que você acorda um dia e, já não é mais a mesma empresa, né? Essas coisas vão acontecendo devagar, quando você menos percebe, tem um concorrente que você, não, esse cara não vai incomodar, de repente aparece um concorrente e tal, né? Então, o caso da Natura é um caso que a história não acabou ainda, né? Ela tinha uma posição de mercado muito forte, retorno muito bom, muito bem tocada, bom produto, e isso atraiu competição. Então a empresa passa agora por um momento de maior competição e ela está tentando se adaptar a isso e tentando reagir e tal. E a gente o desenlace disso a gente vai saber daqui a alguns anos, né? Eu torço por eles, os caras são competentes, são ótimos e tal. Mas a gente vai saber daqui a uns anos. Eu acho que o grande desafio, no seu ponto, é a competição. Obviamente, tem mudanças regulatórias, o negócio muda e tal, mas isso é extracampo. O grande desafio é a competição. E a competição, ela
às vezes você não percebe realmente, sabe? Então eu vejo, pegar 3 exemplos atuais de empresas muito boas e que viram um competidor novo surgir, até não tinha muito o que fazer, mas viram surgir. Localiza, de repente aparece a Movida, que é uma empresa pequena, começa a ganhar um pouco de market share em car rental, né? Aluguel de carros. A BRF, a Seara, que era o competidor, estava meio apagada, ou meio assim, dormente, e de repente muda para a JBS, a JBS investe um dinheiro, tal, não sei o que, e a Seara passa a ser um competidor mais relevante, começa a incomodar. Né? A Natura também, o Boticário não incomodava muito, de repente você acorda e tem um Boticário incomodando. Né? Então, a Ambev, a Petrópolis era um negócio pequeno, de repente passou a ser um negócio grande. Então, assim, é muito difícil, né, para o management saber exatamente, porque você tem ameaças novas para as companhias toda hora. Então, eventualmente, alguma dessas ameaças vai se mostrar realmente um perigo e, aconteceu. Mas quando está acontecendo, quando está começando, não é óbvio para ninguém. Entendeu? Então, é difícil. O management tem que identificar, tem que criar barreira à entrada, tem que criar dificuldades para os competidores, mas toda hora aparece um sujeito novo que pode competir. A maioria não dá certo mesmo, mas de repente um passa, escapa, e quando você vê, eu tenho aqui agora uma Seara, uma Petrópolis, uma Movida, uma Boticário. E a empresa tem que encarar aquilo com naturalidade, melhorar, se aprimorar, competir, ficar mais eficiente e tal. Então, são desafios que as companhias passam. Nós, como investidores, temos a mesma dificuldade, porque se a empresa já tem dificuldade em perceber, isso não é só no Brasil, não, isso é no mundo inteiro. Né? Para a gente é mais difícil ainda. Né? Então, é um pouco de estar conversando com os concorrentes, com as companhias e ver quem realmente pode ser um concorrente para valer e quem é só um... Sei lá, lembra, falando do Ambev, a Nova Skin, que na época era um negócio, Nova Skin, papapá. Acho que hoje tem muito menos poder do que tinha antes. Né? Então a Nova Skin acabou não sendo incômodo. E a Petrópolis foi. Então, tô dizendo assim, não é fácil mesmo, sabe? É muito difícil, porque toda hora tem alguém querendo incomodar e alguns vão dar certo, outros não vão. Acho que aí, por isso que é tão importante, você até ressalta bastante no livro, a importância da empresas criarem barreiras de entrada, né? E terem um time, um management que consegue... Olha, mesmo que você não veja nenhum competidor, nunca deixe de criar barreira de entrada, melhorar o serviço ao cliente, ficar mais eficiente, ter um produto melhor, porque no dia que vier se você for dormir, vai ter porque se o teu negócio é bom, tem alguém querendo entrar. Tem alguém querendo entrar. A maioria não vai ter sucesso, mas tem alguém querendo entrar. Então, esteja sempre, quando você começa a se acomodar, não, agora ninguém vai, eu sou imbatível, aí é o fim, geralmente. Bom, para finalizar, Florian, você é um gestor de ações nato, como value investor, você vai sempre buscar oportunidades, seja com o mercado em alta, com o mercado em baixo. Mas eu queria saber da sua opinião sobre mercado de ações como investimento para longo prazo. Assim, hoje, nesse momento específico, quando a gente está nessa reta final de ano, tudo bem, a gente está passando por uma turbulência agora nos últimos dias com após a eleição do Donald Trump, mas olhando para um longo prazo, economia querendo entrar num ponto de inflexão aqui no Brasil, mudança de governo, uma nova equipe econômica, como está a sua visão para a Bolsa em longo prazo, assim, para investimento em geral, não só como value investor? Olha, eu acho que o desempenho das ações em longo prazo, ela tem muito a ver com o país. E longo prazo, digo 10, 15 anos, uns 50, 100 anos, né? Com o país. E ela tem a ver com o contexto de barreira à entrada, regulação e tal, né? E talento disponível e tal. Nisso, o Brasil, eu acho que é um país grande, tem um ecossistema empreendedor muito grande, tem barreiras à entrada, é muito difícil o estrangeiro competir no Brasil, né? Os bancos estrangeiros ganham muito pouco dinheiro no Brasil relativamente aos bancos locais, porque é difícil. Né? Então, acho que é um solo fértil para você ter boas empresas, tem gente muito boa tocando as companhias aqui, né? O mercado é grande, marca faz diferença, é fechado. Então, assim, eu vejo um pano de fundo muito auspicioso
para empresas brasileiras no longo prazo. Dito isso, você tem uma economia volátil, então os pontos de entrada, e quando você compra, quando você vende, não sei o quê, aí você tem que ficar um pouco mais ligado mesmo, mas o mais importante tem, entendeu? Assim, eu digo isso porque não adianta você ter escolhido a melhor empresa da Venezuela 10 anos atrás. Entendeu? Não, eu sou um velho investor, o Buffett da Venezuela. Escolhi a melhor empresa, provavelmente não ganhou dinheiro, né? Porque você está no lugar errado. Né? Ou na Argentina, 20 anos atrás, estava no lugar errado. O Warren Buffett provavelmente não teria ganho dinheiro na Argentina nos últimos 20 anos. Né? Então, eu acho que o Brasil tem um plano de fundo favorável, as empresas vão ganhar dinheiro aqui, vão ganhar mais dinheiro nos próximos 3, 4 anos que ganharam nos últimos 4, porque o juro vai cair, a economia vai ser um pouco melhor. Né? E eu acho que com isso é condição sine qua non, é a base para que as ações, a Bolsa de Valores vá bem. Então acho que vai bem. Assim, semana que vem, mês que vem, depende de tantas coisas, né? Mas no médio prazo, eu acho que daqui a 10 anos, eu acho que dada a competência do time de gestão e a força competitiva, acho que Ambev, Natura, Lojas Americanas, Localiza, Itaú, Bradesco, vão estar mais fortes do que estão hoje. Talvez uma ou outra dessas empresas não vá tão bem. Por isso que é importante ter um portfólio, entendeu? Porque é claro que o sujeito que escolheu Itaú foi muito bem nos últimos 20, 30 anos no Brasil. Mas e o sujeito vai escolher Banco Nacional, como eu escolhi lá no Pactual, né? A gente tinha Itaú e Nacional. Então a gente foi o quê? Porque o que a gente perdeu Nacional, a gente recuperou Itaú. Bradesco também. Então eu acho que é importante ter o portfólio, mas eu acho que então é o seguinte, vai ser um terreno bom para as empresas, se as empresas forem bem, as ações vão bem. Essa de escolher ter um portfólio é fundamental. Se a gente tivesse 100% de certeza, pegava uma só. Exatamente. E ia embora, né? E ninguém sabe. Ninguém sabe, porque se você me perguntasse há 5 anos atrás se a BRF ia ter um competidor como tem a Saúde, eu disse não vai ser. Se você perguntasse se a Natura teria um competidor em venda direta como a Boticário, não, o Boticário nunca vai entrar em venda direta tal, e essas coisas acontecem. Né? Acho que as empresas todas vão superar pela capacidade dos gestores, mas é uma lombada no meio do caminho, sabe? O cara dá uma desacelerada no crescimento. Né? Bom, gostaria de agradecer essa entrevista. Obrigado a vocês. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelo tempo disponível e parabéns pelo livro. Não, assim, eu só queria deixar o último recado, é o seguinte, a ideia do livro foi muito mais uma ideia educativa tanto que eu, Pierre, o nosso lucro vai para a filantropia, né? Então é muito mais uma ideia de educar as pessoas, ajudar as pessoas. Então, eu acho que o livro, o que a gente queria, e eu sou muito grato a vocês, porque acho que é o mesmo espírito que vocês estão fazendo através dessa série de entrevistas, que é ajudar o investidor a ser um investidor melhor. E eu acho que o investidor tem que estar sempre estudando, sempre lendo, sempre correndo atrás. Eu acho que isso é só um começo. Assim, vamos tentar fazer isso nos próximos 10, 20 anos para que tenhamos investidores melhores e menos gente perdendo dinheiro. Tá bom? Não, legal, Florian. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E você, espero que tenha gostado e continue acompanhando as próximas entrevistas do especial InfoMoney Fora da Curva. Até mais!